Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando terceira videoaula sobre processo administrativo tributário federal ou contencioso administrativo tributário federal. Na aula passada eu falei sobre a questão da fiscalização, que é o início, desse contencioso administrativo, que é uma fase muito importante que tem que ser conduzida com responsabilidade por parte das empresas e do contribuinte, para evitar surpresas no futuro, e você poder fazer uma boa defesa e poder fazer uma boa preparação caso você vá para a esfera judicial. E hoje o que a gente vai estar falando? Vamos estar falando da questão da impugnação administrativa e ou manifestação de conformidade, que é a defesa que o contribuinte faz do contencioso administrativo, que é a chamada defesa de primeira instância, tá, gente? Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal para poder receber as notificações, se gostar, compartilhe esse vídeo, dá seu like, tá? E também não perca a oportunidade de adquirir meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, cujo o link para fazer a aquisição está na descrição desse vídeo, tá, gente? Então vamos dar início à nossa terceira videoaula, na qual eu vou estar falando da questão da impugnação administrativa e da manifestação de conformidade, tá? Então, o que eu falei na aula passada, a questão da fiscalização, que é feita pela Receita Federal do Brasil, ela tem que ser atendida, tem que ser cumprida, caso não seja cumprida, vai ser a lavatura da auto-infração, e mesmo sendo cumprida, pode ter a lavatura da auto-infração, ou se você faz a compensação administrativa de um crédito tributário que o contribuinte tem direito, ele pode ser homologado ou não. Sendo homologado ou não homologado, vai ter um despacho decisório. E sobre esse despacho decisório, se eu não concordar com ele, cabe o quê? A elaboração de uma defesa chamada manifestação de inconformidade, tá, gente? Então, vamos imaginar, recebi lá o auto de infração, seja aí através de um e-mail, porque eu tenho lá certificado digital, eu tenho meu domicílio fiscal eletrônico, ou pelo correio, então eu recebi lá através de um AR, um envelope da Receita Federal do Brasil que dizendo que foi autuado, ou recebo lá um despacho decisório via e-mail ou físico, informando que a minha compensação não foi homologada, foi parcialmente homologada. O que o contribuinte vai fazer? Então, ele vai fazer ou o pagamento daquilo, ou no caso da compensação, aceitar aquilo, ou fazer o que? Questionamento, ou seja, vai fazer uma defesa administrativa. Então, no caso do auto de infração vai ser chamado impugnação, e no caso da compensação vai ser chamado manifestação de conformidade. Então, o contribuinte tem o que? Tem 30 dias para fazer essa defesa, para fazer essa impugnação ou manifestação de conformidade. Então, essa defesa, os prazos são contínuos, ou seja, são assim, tem opção. Ele começa a contagem excluindo a contagem do primeiro dia e inclui a contagem do vencimento. Então, por exemplo, vamos imaginar, se o contribuinte recebeu uma intimação no dia 16 de setembro de 2010, ele tem um prazo de 30 dias para fazer a impugnação. Então, o prazo vence no dia 16 de 10 de 2010. Então, eu excluo o dia 16, começo a contar a partir do dia 17, dia 17, 30 dias, vai acabar no dia 16 de 10 de 2010. Então, é importante contar esse prazo, porque se ele cair no fim de semana, vamos imaginar, caiu no sábado. Então, eu tenho até segunda-feira para fazer o protocolo. Então, por questões de conservadorismo, protocolo antes, Eu sei que às vezes é difícil, porque o advogado ele é contratado passando 15 dias já, ou seja, só tem 15 dias para fazer a defesa, você tem só 10 dias para fazer a defesa, mas tem que cumprir o prazo, porque senão essa impugnação vai ser considerada intempestiva e, portanto, o que vai acontecer? Não vai ser conhecido a sua impugnação, então você perdeu o direito de defesa. Então é muito importante fazer essa contagem. Outra coisa importante, empresas que têm sede em edifícios comerciais, que tem portaria, ou contribuinte de pessoa física que mora em apartamento, que tem condomínio. A contagem do prazo conta a partir da assinatura da portaria, do porteiro, tá? Então, não é quando, no caso de empresa, chega na recepção da minha empresa, é quando o porteiro recebe lá embaixo, como é um prédio comercial. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando as empresas têm férias coletivas ou fecham por causa de feriado, para justamente não perder o prazo. Então, sempre quando recebe pelo correio, vê o AR,
cheque no correio o prazo para fazer a contagem, ou se for eletrônico, o prazo do e-mail. E como é que são as intimações, né? Então, se você pegar o decreto 70235, ele vai falar que a intimação ela pode ser, primeiro, pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, então ele intima pessoalmente o contribuinte, né? Então ele vai fazer a intimação do contribuinte dizendo que ele foi autuado, ou por via postal, através do correio, geralmente através de AR, ou por via telegráfica, ou qualquer outro meio, ou via com prova de recebimento, tá? Então pode ser feito dessa maneira, ou através de e-mail eletrônico, fazer e-mail. Então hoje, a maioria das empresas tem domicílio fiscal eletrônico, né? Tem certificado digital. As intimações são feitas através de e-mail, então tem que tomar cuidado qual e-mail está cadastrado ali na Receita Federal do Brasil, porque a partir do momento que aquela pessoa que é responsável abrir o e-mail, já começa a contar o prazo. Então, eu já vi casos de empresa cadastrar um e-mail, mandar o funcionário embora, né, e ninguém vê. Ou o funcionário abrir por engano, né, não contar para ninguém e começou a contar prazo. E a empresa perdeu o prazo para poder fazer a sua impugnação do funcionário intempestiva, então tem que tomar muito cuidado. E se não tiver sucesso através da intimação pessoal, por via postal, telegráfica ou meio eletrônico, ela pode ser feita através do meio de edital, né? Então, edital conta 15 dias da publicação do edital, conta 30 dias, mais ou menos 45 dias, e aí, se o contribuinte não apresentar nada, é considerada intempestiva ou não contestada aquele auto de infração, aquela manifestação de conformidade. Então a questão do prazo é bastante importante, gente, justamente para não perder, tá? E existem 3 maneiras, né? Ou existem 3 defesas que o contribuinte pode fazer no caso do contencioso administrativo tributário federal. Então, você tem a manifestação de conformidade, que se faz quando não há homologação parcial da compensação de um crédito tributário. Você tem a impugnação, no caso de lavratura de auto de infração, de cobrança de tributo, tá? E tem impugnação ao ato declaratório de suspensão de imunidade e isenção. Isso no caso de empresas que são imunes ou isentas, que o fisco entende que ela não cumpriu os requisitos, né, do CTN da Lei 9.532, ou seja, distribuiu, por exemplo, dividendos para os seus remuneração para os seus administradores, ou não tinha uma escrituração contábil adequada. Se você ferir esses requisitos da imunidade de isenção, você pode ter ela cassada e sobre isso você pode fazer uma defesa administrativa, tá? E nesse caso interessante, você vai ter uma declaração, um ato declaratório suspendendo a imunidade de isenção, que você vai fazer uma impugnação, e o fisco vai elaborar um auto de infração cobrando o tributo não recolhido durante esse período que a entidade se beneficiou da imunidade e da isenção. Então você vai ter 2 atos administrativos que têm que ser questionados, têm que ser defendidos, tá, gente? Aí nós temos, né, com a impugnação ou manifestação de conformidade, o início da fase litigiosa, né, do contraditório, né, ou seja, o contribuinte ingressa no processo administrativo aí, agora já, né, se manifestando contra aquela não compensação, não reconhecimento da compensação, ou sobre a lavratura da cobrança daquele tributo que o fisco entendeu que seria inadequado, ou seja, por exemplo, ele entende que o contribuinte omitiu receita, ou o contribuinte deduziu uma despesa que não seria dedutível, então é hábil contencioso. Dá direito ao contraditório e ampla defesa, com base no artigo 5º da Constituição Federal, e o prazo de 30 dias a partir da intimação. E ela tem que ser o que, gente? Formalizada por escrito, né? Então, não pode ser verbal, tem que fazer algo por escrito, pode ser até à mão, né? Hoje é mais difícil, mas geralmente uma peça por escrito, e apresentar os documentos que estiver fundamentada. Então, não basta só alegar a tese, gente. Então, é importante você juntar provas que demonstrem aquilo que você está, por que você não concorda com aquela situação. E é lógico, sempre recomendo, para quem vai atuar no contencioso administrativo tributário federal, pega cópia integral do processo para justamente não juntar a prova de novo, né? Porque às vezes já está ali no processo, então você só vai fazer referência na folha tal, né? Por exemplo, o fiscal não considerou essa prova, essa nota fiscal que está na folha tal do processo administrativo, não precisa juntar novamente, você só vai juntar na impugnação ou na manifestação de conformidade documento novo, que não foi possível juntar na fase da fiscalização, seja porque não teve tempo, seja porque a empresa, agora que ela se deu conta que precisava fazer. Então, obviamente, a gente vai juntar um laudo, vai juntar algum documento que seja importante para poder demonstrar
que você tem razão, tá? E outra dica, conselho que eu dou, evita de escrever muito, gente. Não precisa fazer impugnação de 50 páginas, tá? Impugnação de 50 páginas é artigo científico, é livro, mas impugnação procura ser o mais objetivo possível. É lógico, tem autos de infrações que demandam mais tempo, tem que ser mais rebuscados, porque a matéria é complexa, então realmente não tem como, tem que escrever mais. Se a coisa é simples, por exemplo, vai falar de decadência, então comprova o pagamento ou a compensação e o marco temporal. Não precisa falar mais do que isso, não precisa citar jurisprudência, doutrina para falar de decadência, né? Você pode mais fazer uma referência ao julgado do STJ para embasar isso e depois demonstrar que houve pagamento do tributo, portanto, a penalidade de decadência tem que ser reconhecida. Então, por questão de prova, evidencia muito através de documentação que o fiscal está errado, que o lançamento está equivocado. Então, evita ser confuso e prolixo, seja o mais objetivo possível. Que eu já vi casos, né? Quando a gente escreve muito, às vezes assim, o julgador não vai ler tudo aquilo, porque primeiro, muita coisa que não tem necessidade. Então procura ser o mais objetivo possível. E hoje até o contencioso judicial, você vejo muitos juízes falando sobre isso, né? Eu posso juntar documento posteriormente à impugnação? Eu posso juntar algo que eu acho que é importante? A princípio sim, pelo princípio da verdade material, mas hoje a gente sabe que tem muitos julgadores, principalmente na fase do CARF, que não aceita porque entende que houve a preclusão. Então, você só pode juntar documento com base na Lei 9784 quando houve impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior. Por exemplo, eu pedi para o banco o extrato bancário, eu pedi para o banco uma declaração que não ficou pronta na data da impugnação, ficou pronta posteriormente, eu posso juntar. Tá? Eu pedi um laudo e o laudo não ficou pronto na data do protocolo. Então eu faço menção dessa impugnação junto depois, porque é um fato superveniente, ou depende de motivo de força maior. Então eu posso justificar. Ou se é fato direito superveniente, ou seja, vamos imaginar, no momento da atuação o judiciário tinha uma posição em relação àquela matéria. Então o que vai acontecer? Depois que eu fiz a defesa, passado um ano, né, e não foi julgado ainda, surgiu uma decisão mudando o entendimento. Ou o STJ, o Supremo, o próprio tribunal mudou. Eu posso fazer a juntada de um acordo veritício? Eu posso, porque é um fato superveniente. Né? Ou destina a contrapor fatos e razões posteriormente trazidas nos autos. Vamos imaginar, o processo foi para julgamento, a DRJ entendeu que tem que baixar em diligência. Baixou em diligência, o fiscal juntou um argumento novo que não tinha no auto original. Então o contribuinte tem que ser intimado para poder fazer a sua defesa e poder eventualmente julgar uma documentação. Então sempre tem que fundamentar por que você não fez aquilo, porque você não juntou isso no momento oportuno. Tá? Então será sempre possível juntar depositório de documentos mediante petição que fundamente em um dos seguintes motivos, que está tudo previsto na Lei 9784 do Contencioso Tributário Federal. E na impugnação, o que eu vou alegar, né? O que eu vou colocar nessa impugnação? Então, o que eu falei para vocês? Primeira coisa, tem que ser objetiva, evite escrever demais, evite ter muitas páginas, né? Porque não é um artigo científico, não é um livro. Aquilo que você vai estar fazendo ali, você vai estar mostrando que você tem razão, que o fiscal está errado, que aquele lançamento não se justifica. Então, primeira coisa, vamos nas preliminares. Então vamos nas nulidades. Então você pode suscitar uma elegibilidade passiva, por exemplo. Vou questionar a sujeitão passiva, ou seja, eu não sou o devedor é outra pessoa, então eu comprovo porque é aquilo. Né? Eu posso demonstrar a legalidade do ato, o ato não tem base legal, o fundamento daquele lançamento está errado, a premissa está equivocada, então eu posso alegar uma ilegalidade, eu posso alegar uma nulidade formal. Por exemplo, o auto de infração não tem identificação do auditor fiscal. Né? Posso alegar uma nulidade material, um vício material, ou seja, o auto de infração, a fundamentação está errada, né? Ou seja, tem uma decadência ali. Né? Posso alegar um vício na descrição dos fatos, né? Ou seja, o que está descrito naquilo auto de infração não tem nada a ver com o lançamento. Né? Às vezes o fiscal errou, né? Então eu posso fazer isso. Vício na aplicação da norma jurídica, ou seja, a norma jurídica aplicada está errada. Então eu posso alegar essas preliminares que antecedem o mérito para poder fundamentar minha impugnação administrativa ou minha manifestação de conformidade. E posso colocar também, depois disso, as razões de mérito, né? Ou seja, fato, ou seja,
o fiscal fala que essa cooperação não existe, mas aqui está aqui um contrato, está aqui uma declaração do meu cliente, está aqui um laudo demonstrando que a cooperação não existe, então eu vou colocar na mera razões de fato ou razões de direito, né? Ou seja, o judiciário entende de maneira de direito, olha, tem essa matéria entrou como repercussão geral na STJ, né, ou no Supremo Tribunal Federal, então isso tem que ser levado em consideração. Eu vou colocar isso como mérito, tá? Então é isso que a gente geralmente coloca na impugnação. E mais uma vez, volto a falar, tem que ser objetivo, tá? Feito isso, essa impugnação, manifestação de conformidade, ela foi feita, foi protocolada no prazo, né? Ela vai ser distribuída para a DRJ. Então, a Delegacia de Receita Federal do Brasil vai fazer o julgamento dessa matéria. Então, se for causa de pequeno valor, vai ser pelas turmas especiais, e se for causa de maior valor, pelas turmas ordinárias. Hoje, no Brasil, nós temos, se eu não me engano, 10 DRJs, e as DRJs ficam nessas cidades, tá? Então ela fica em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Juiz de Fora, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Salvador, Santa Maria e São Paulo, tá? Então o processo vai ser distribuído para uma dessas DRJs, normalmente é uma DRJ que fica vinculada à jurisdição contribuinte tem endereço, e somente quando essa DRJ estiver muito sobrecarregada, ela pode ser esse processo ir para uma outra DRJ que está mais tranquilo, tá? E o processo, essa impugnação, manifestação de inconformidade vai ser julgada por uma turma dessa DRJ, tá? E o colegiado é composto por 5 julgadores, tá? Então são 5 fiscais que vão julgar o seu processo, né? E hoje é possível, por força da pandemia, haver o julgamento de maneira não presencial, de maneira online, tá? Não há intimação do contribuinte para fazer a sustentação oral, os julgamentos não são abertos ao público e você só vai saber do resultado dele quando o acórdão for publicado, né? Quando você receber o acórdão, né? Então, quando é julgamento, vai ser formalizado um acórdão, dando provimento ou não a impugnação, manifestação de conformidade, conhecendo ou não aquela manifestação de conformidade ou impugnação administrativa, o contribuinte vai ser intimado, né, dessa decisão, seja através de e-mail eletrônico, se ele tiver domicílio fiscal eletrônico, seja através do correio, né? Ele vai receber isso através do correio, através do AR, tá? E se o contribuinte receber aquilo, o que ele vai fazer? Ele vai pagar, né, aquele valor, se for compensação não vai fazer nada, se ele achar que está correta a decisão, ou ele vai poder questionar, né? Então ele pode também ele pode ingressar com recurso voluntário, tá? Se essa decisão for favorável ao contribuinte, a Fazenda, se o valor for acima de 2,5 milhões, cabe o que? O recurso de ofício, tá? Recurso de ofício nada mais é do que é uma descrição que entrou com recurso de ofício, não é que a Fazenda faz um recurso elaborado, tá? Simplesmente é um procedimento que é automático, tá? E se essa decisão tiver uma inexatidão material, ou lápis do manifesto, ou erro de escrita, ou de cálculo, ela pode ser corrigida, né, a pedido do contribuinte ou de ofício, tá? Então, vamos imaginar, recebi lá, aí a decisão eventualmente esqueceu de analisar um valor, ou bater um valor que foi dado na decisão, né? Ou seja, na execução está errado. Eu posso entrar com essa petição informando, né, que houve um erro, uma exatidão material ou de cálculo, né? E como se fosse um embargo de declaração. Isso com base no artigo 67 do Decreto 7235 de 1972. Então, essa é a fase que envolve que é a impugnação administrativa e a manifestação de inconformidade, que combina o que, gente? Com a decisão da DRJ, né? Que é através de um acordo. E na próxima aula a gente vai falar quais recursos cabem sobre essa decisão da DRJ. Então, espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.